Fala pessoal, tudo bem? Ah, eu não quero ter aula. Tem, vai ter sim. E se reclamar tem até duas, viu? Larga o YouTube aí, deixa de assistir aquele vídeo lá da... Inclusive tem um vídeo muito legal, é de uma galinha correndo atrás de um monte de uma criança sendo atacada por um monte de galinha. Então, mas depois assiste isso, volta pra cá e vamos ter aula. Ah, eu não quero ter aula. Vai ter aula sim, números complexos. Vamos falar sobre eles? Vamos. Seguinte, a gente já viu, na verdade vocês já viram com a professora Malu sobre números complexos. Introdução, viram algumas formas de algumas operações. Soma, multiplicação, divisão, subtração. Vocês já viram isso, certo? Já viram também o conceito de números complexos, certo? Agora a gente vai falar de números complexos de uma forma mais específica. A gente vai falar de uma outra forma de representação de números complexos, que é através da forma trigonométrica. Então, resumidamente, o que é um número complexo? Primeiro, número complexo, ele é uma expansão do conceito de número. Olha que louco. Quando a gente começa a estudar a história dos números, a gente vê, por exemplo, que os primeiros números que surgiram foram os números naturais. Eles serviam para quê? Para dar vazão a alguns problemas práticos. Por exemplo, se você cria cabra, e você, sei lá, pergunta, quantas cabras você tem? Você diz, sei lá, não sei, 10, 15, não sei quantas. Você tem que dar números para eles. Você começa a dizer, olha, eu tenho uma cabra, eu tenho duas, tenho três, e assim por diante. Você não tem menos 30 cabras, não faz sentido isso. Você não tem, sei lá, 3/4 de cabra, não faz sentido isso. Tudo bem? Então, os primeiros números que surgiram, os primeiros conjuntos de números que surgiram foram números naturais, beleza? Depois os números foram expandidos em conceito e a humanidade foi entendendo o conceito de número de formas diferentes. Então, teve uma época que só existia o que a gente chama de números reais. A gente pega todos os números e representa por pontos de uma linha reta, tudo bem? Então, se eu tenho ponto zero, ponto fixo zero, quando eu ando para a direita uma unidade, eu tenho o número 1, 2 unidades, o número 2. E assim por diante. Se eu vou voltando, se eu tenho uma distância de 1 para a esquerda, eu tenho o quê? Eu tenho menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. E assim se constituía os números reais. Os números complexos são uma expansão desse conceito para dar vazão a problemas mais específicos de engenharia e ciências, por exemplo. Beleza? Então, qual é a ideia dos números complexos? Eles agora são representados não por pontos em uma reta, são por pontos em um plano. Então, aquela reta é só um caso especial daquele marzão de novos pontos que apareceram com isso. Tudo bem? Vocês viram com a professora Malu isso daqui, que todo número complexo pode ser escrito na sua forma algébrica. A mais B vezes I. Esse I é a unidade imaginária, a unidade vertical, aquilo que não existia antes nos números reais. Então a gente representa os números complexos com esse C com traço aqui, números complexos, beleza? Números complexos é desse jeito, na sua forma algébrica. O que eu estou querendo dizer isso? Estou querendo dizer que esse aqui é o plano dos números complexos. Muitas vezes esse plano é chamado de Argand-Gauss, em homenagem a dois que estudaram, que desenvolveram esses conceitos de números complexos. Lembra de Asgard? É quase a mesma coisa, a Argand. Tudo bem? No caso, Asgard é onde o Thor ele vive e tal, ele tá de boa lá. Mas enfim, isso é coisa para depois. Depois naqueles vídeos lá que você vai assistir, né? Enfim. Plano de Argand-Gauss. Beleza, olha só. Se eu estou dizendo que esse número é A mais BI, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que ele anda A para cá e B para cima. Tudo bem? Então, nesse caso, eu tenho o ponto, esse ponto aqui, eu tenho que é o ponto A mais BI. Ele andou A, subiu B. Fechou, só isso, lindo, maravilhoso. Ok, mas e daí? E daí, que vocês podem ter percebido, quando a gente faz contas, principalmente de multiplicação e divisão com números complexos, desse jeito aqui, fica muito, mas muito complicado em algumas situações. Tudo bem? Então, quando a gente tem multiplicação e divisão, ou muitas vezes quando a gente tem potenciação e radiciação, ou seja, colocar raiz ou elevar raiz, a gente pode trabalhar de outro jeito. No caso, surge o conceito de forma trigonométrica. Para que serve isso?
Olha só, qualquer ponto nesse plano de Archan-Gauss, ele pode ser definido, ele pode ser determinado se você souber qual é esse número no eixo real e esse número no eixo imaginário. Beleza, as coordenadas dele, né? Se eu tenho 2, 3, eu sei onde ele está. Beleza. Existe outra forma de você determinar um número complexo, um ponto aqui. Como você vai fazer? Você pode fazer o seguinte, você pode determinar qual é a distância dele a esse centro. Então, se esse ponto está aqui, a distância é essa. Se ele está aqui, a distância é essa. Tudo bem? Se ele está aqui, qual é a distância? Essa daqui. A distância, ela tem um nome que você já deve ter conhecido, módulo. Por que uma função modular sempre é positiva? Porque qual é o módulo do número menos 1? É o número 1. Por quê? Porque a distância do número menos 1 até o ponto 0 é 1. Não existe distância negativa. Não faz sentido. Então esse tamanho aqui é a expansão do conceito de módulo. Inclusive o nome disso é módulo. A gente representa por ρ. Como assim? Escreve RO? Não. Rho é essa palavra grega aqui, essa letrinha grega. É um P esquisitão, assim, um P meio torto, se vocês perceberem. Tudo bem? Então, Rho. Lembra disso. Ou muitas vezes também chamado de módulo de Z. Beleza, é a mesma coisa, são que representações diferentes, beleza? Então, uma outra forma de representar esse ponto é, eu digo qual é a distância e digo qual é esse ângulo de inclinação. Se eu tenho um ângulo menor, eu tenho outro ponto. Se eu tenho um ângulo maior, outro ponto. Então, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, que a gente chama de argumento do número complexo. Tudo bem? Argumento. Por que argumento? Não sei. Sei que é o ângulo. Fechou? Beleza. Olha só. Então, através desse ângulo e desse tamanho, eu sei exatamente onde o ponto está. Beleza? Algo importante. O ângulo, ele é determinado da mesma forma que o ciclo trigonométrico. Na horizontal para cá é 0. Cresce, cresce, cresce no sentido anti-horário, ou seja, contrário ao relógio. Chegou aqui. Que ângulo é esse? 90 graus. Passou para lá. Bateu na parte negativa. Que ângulo é esse? 180 graus. Veio para cá, maior que 180. Chegou aqui, 270. Reduziu, está chegando entre 270 e 360. Percebe? É algo muito parecido com o círculo trigonométrico. Volta lá na aula de círculo trigonométrico, caso tenha alguma dúvida quanto a isso. Então, olha só uma coisa importante. Como eu posso representar? Eu posso fazer desse jeito. Esse é o argumento, certo? Então, olha só, fixa o teu olhar nesse triângulo aqui, ó. Fixou? Olha só, eu tenho esse pedaço e esse pedaço. Esse triângulo aqui, triângulo, retângulo. Então, se esse é ρ, esse daqui vai ser ρ vezes seno. Esse daqui vai ser ρ vezes cosseno de θ. Beleza. Então, como eu posso escrever isso daqui? Esse daqui vai ser, esse número complexo, vai ser ρ vezes cosseno mais I vezes ρ vezes seno. Condensando isso, deixando o ρ em evidência, vai ficar ρ, parênteses, cosseno de θ mais I, seno de θ. Beleza? Então, olha só, eu tenho que esse daqui é a forma trigonométrica de um número complexo. Nossa, esquisito, né? Pois é. Fazer o seguinte, vamos deixar ele mais condensado. Em alguns livros, vez ou outra aparece a seguinte forma de escrever isso daqui, ó. Não é ρ, cosseno, I, seno? Eu vou pegar isso, ó. C, o I e o S. O que forma? Cis. Então, um número complexo pode ser escrito em sua forma trigonométrica também dessa forma aqui. Ρ vezes cis de θ. Eu já estou dizendo que ele é ρ, parênteses, cosseno mais I vezes seno de θ. Beleza? Então,
Muita gente sabe disso daqui. Alguns representam deixa dessa forma. Fique à vontade, beleza? Eu costumo trabalhar desse jeito, porque fica mais fácil, fica menos coisa para escrever. Eu sou preguiçoso, eu admito, mas enfim, é a vida. Cada um tem suas limitações, eu sou preguiçoso, certo? Inclusive, quando eu estou deitado, eu acendo a luz com o dedão do pé. Mas isso é assunto para outra aula. Pois bem, chegamos até aqui. O importante até aqui é: você tem que entender a lógica disso. Não decore números, não decore, na verdade. Aprenda conceitos. Isso é o mais importante, beleza? Então vamos mudar a lousa? Vamos lá, pessoal. Olha só. Tcharam! Quando a gente tem um número complexo, ele tem duas formas. Lembra quais são? Forma trigonométrica e forma algébrica. Tá, beleza. Então quer dizer que todo número complexo tem isso? Sim. Todo número complexo tem isso. Então, como eu vou transformar forma algébrica em forma trigonométrica ou como eu vou transformar forma trigonométrica em forma algébrica? Olha só. Vamos primeiro pegar esse exemplo aqui. Z, que é o número complexo, é igual a raiz de 2 vezes cis de 45. O que significa cis mesmo? Cosseno de 45 mais i vezes seno de 45. Isso tudo dentro do parênteses e o raiz de 2 multiplicando. Primeira coisa, qual é a distância desse número aqui, desse ponto, em relação ao centro? Raiz de 2, né? Fechou. Beleza. Então quer dizer que o módulo desse número é raiz de 2. Beleza, perfeito. Até aí tudo certo. Ok. Como a gente vai transformar isso em um número na forma algébrica? Fazer assim. Cis, cosseno e seno. Daí você faz. Peraí, quem é cosseno de 45? Você tem que saber. Ou a questão tem que te dar isso. Cosseno de 45 é raiz de 2 dividido por 2. Seno de 45 é raiz de 2 por 2. Beleza. O que você vai fazer agora? Ué, esse raiz de 2 não está multiplicando todo mundo? Você vai fazer a distributiva. Raiz de 2 vezes esse, raiz de 2 vezes esse. Beleza. Olha só, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Cadê? Tá aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. 2 dividido por 2 é 1. Estou multiplicando o i, ou seja, transformei forma trigonométrica em forma algébrica. Só isso. Cheguei aqui, beleza? Qual é a representação dele? A representação é essa daqui, ó. Esse tamanho é raiz de 2, porque é a distância desse ponto a esse ponto. Esse tamanho vale 1. No caso, é o i, né? A unidade imaginária, a unidade vertical. E esse daqui é 1. Fechou. Esse daqui é o argumento. 45 graus. Fechou? Beleza. Então nós descobrimos como, da forma trigonométrica, achar a forma algébrica. Simples, tranquilo, é assim. Agora, quando existe o contrário da forma algébrica, encontrar a forma trigonométrica. Olha só. Vamos pegar esse número aqui. Raiz de 3 mais i. Como eu vou fazer isso? Primeiro, muitas vezes na matemática, você tem dificuldade, cara, desenha, dá um jeito, coloca seu ar artista pra fora, sabe? Escreve, vê o que está acontecendo. Olha, é essa cara aqui, ó, raiz de 3 e 1. Logo de cara, você observa, eu tenho um triângulo retângulo. Eu preciso do argumento e preciso do módulo. O que você vai fazer? Cara, acha o módulo. Dica, acha módulo. Então vamos lá, o módulo é igual a 1, né, que é o i, 1 ao quadrado. Lembrando, é o 1 que está acompanhando o i aqui. Então esse tamanho é 1. 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 1 ao quadrado, 1. 3 mais 1 é 4. Professor, mas esse tamanho aqui não é i? Não seria i ao quadrado? Não, cuidado com isso. Aqui eu estou pegando o tamanho na vertical. Eu não estou pegando o i, beleza? Cuidado com isso. 4. Então, tirando a raiz, fica módulo igual a 2. Olha só a malandragem que a gente vai fazer. A gente vai tentar extrair e colocar em evidência o 2. Desse jeito, ó. Esse é igual a esse. Por quê? Coloquei o 2 em evidência.
Aqui ficou raiz de 3 por 2, porque esse vezes esse dá raiz de 3. 2 vezes 1 sobre 2 vezes i dá i. Então eu deixo desse jeito, já achei o módulo. Agora, olha para cá. Isso tem carinha de cis, né? Cosseno e seno. Então agora a sacada é, eu vou descobrir qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 3 por 2. E o seno é 1 sobre 2. Aí você puxa lá daquela aula de trigonometria no triângulo retângulo. Puxa quem é o cosseno e quem é o seno. Beleza. Você sabe então que a gente está falando do ângulo de 30 graus. Então esse é cosseno de 30 graus, esse é seno de 30 graus. Podem ser ângulos diferentes? Não, não, gente, não pode, porque esse ângulo aqui, ele está dizendo que é esse ângulo aqui. Só pode um, só rola um, tudo bem? Cosseno de 30 e seno de 30. Como eu represento isso? Eu posso representar desse jeito, já está certíssimo isso, ou poderia ir além, poderia colocar 2 cis de 30. Beleza, mas esse π sobre 6, esse é o ângulo em radianos, tudo bem? Então lembrando, radianos, 2π, π sobre 2. 30 graus equivale a π sobre 6, beleza? Vez ou outra você vai encontrar em prova ângulos em radianos. Fechou? Então era isso. Essa é a introdução de ângulos, de números complexos na forma trigonométrica. Nas próximas aulas a gente vai falar, também desenvolver essa forma trigonométrica, mas a gente vai dar enfoque o que a gente pode fazer com ela. Produto, divisão e por aí vai, beleza? São aulas bem bacanas, não sai daí, tenta fazer os testes e divulga o máximo possível essa aula, fechou? Então é isso. Tamo junto. Falou, tchau. Vai embora.